E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa playlist sobre procedimento comum, fase postulatória. Nessa playlist, nós vamos trabalhar diversos assuntos super importantes. Nós vamos trabalhar petição inicial, respostas do réu e também o Instituto da Revelia. Nesse primeiro vídeo, nós vamos dar início ao estudo da petição inicial. Veremos o seu conceito e começaremos a análise dos seus requisitos estruturais. Não saia daí que eu volto já já. Muito bem, então, começando o nosso primeiro vídeo sobre petição inicial, eu gostaria de trabalhar com vocês um conceito, né? Toda vez que nós estamos iniciando o estudo sobre um determinado tema, é importante que nós saibamos aí um conceito, ainda que básico, para que nós possamos nos localizar dentro do Instituto. Veja, a petição inicial é a peça processual através da qual o autor de uma ação retira a jurisdição da inércia. A petição inicial é a peça processual através do qual eu bato as portas do Poder Judiciário para requerer ao Estado juiz a aplicação do direito ao caso concreto. Você sabe, nós inclusive temos uma vasta playlist falando sobre jurisdição e competência, e nós já tivemos a oportunidade de analisar que a jurisdição tem como principal característica a inércia. Ou seja, via de regra, o juiz ele é inerte, ele não pode começar processos de ofício, né, por conta própria. O juiz ele somente atua mediante provocação. Tudo bem? E aí o que acontece, meus caros, é que para eu provocar o juiz, para eu tirar o juiz da inércia, eu preciso de algum instrumento processual. E no caso do processo civil, esse instrumento é a petição inicial. É a peça inaugural do processo civil. Se nós fizermos aí um paralelo com o processo penal, né? Lá no processo penal, qual é a peça inicial que nós temos? Veja, se nós estivermos diante de uma ação penal pública, a peça inicial vai ser a denúncia, não é isso? Oferecida pelo Ministério Público. Se nós estivermos diante de uma ação penal privada, então a peça inicial será a queixa-crime, oferecida, né, pelo chamado querelante, né, pela vítima do crime. Então, no processo penal, você tem duas peças iniciais, denúncia e queixa, a depender da natureza da ação. No processo civil, é uma só, é a petição inicial. Tudo bem? Visto, então, o conceito, eu preciso analisar com você aqueles requisitos que são estruturais da petição inicial, aqueles requisitos que são inerentes a toda e qualquer petição inicial. Tudo bem? Esses requisitos, eles vêm previstos pelo artigo 319 do Código de Processo Civil, ok? Na verdade, o 319, ele traz os requisitos estruturais, que nós vamos começar a ver a partir de agora. Mas eu também tenho que observar o artigo 320, que é o artigo que fala sobre documentos que devem acompanhar a petição inicial. Mas não se preocupe, porque nós vamos ter aí uma aula em que oportunamente eu explicarei o artigo 320. Tudo bem? Nesse exato momento, eu vou chamar a nossa lousa para a gente começar a análise do artigo 319. Muito bem. Então, começando a análise do artigo 319 do Código de Processo Civil, nós vamos ter os requisitos.
da petição inicial. Tudo bem? Aqueles requisitos estruturais da petição inicial. No inciso 1, nós vamos ter o primeiro requisito, que é o chamado endereçamento. Endereçamento da petição inicial. O endereçamento, meus amigos, nada mais é do que a indicação do juízo competente, do juízo para o qual eu estou encaminhando, eu estou destinando a minha petição inicial. Tudo bem? Então, por que esse primeiro requisito, o endereçamento, a indicação do juízo, por que esse primeiro requisito ele é importante para a nossa petição inicial? Veja, ele é importante, meus amigos, por uma razão muito simples. O Poder Judiciário brasileiro, ele é composto por uma série de órgãos, por vários órgãos, né? Basta você pegar aí a nossa Constituição Federal que você vai ver quantos órgãos compõem o nosso Poder Judiciário. É o STF, é o STJ, é o TSE, TST, vários tribunais de justiça, vários tribunais regionais do trabalho, tribunais regionais federais. Isso sem falar dos milhares juízes de primeiro grau. Então, como o nosso Poder Judiciário ele é formado por vários órgãos, eu preciso indicar na minha petição inicial para qual desses órgãos eu estou endereçando, eu estou encaminhando a minha petição. Então, por exemplo, se eu estou diante de uma ação, se eu estou elaborando uma petição inicial para uma ação de alimentos, eu tenho que endereçar essa petição inicial para uma vara, para um juiz de uma vara de família e sucessões. Né? Ah, professor, mas na minha comarca não tem vara de família, não tem vara especializada. Bom, então eu tenho que endereçar para um juiz de uma vara cível. Percebe? Então, o endereçamento é como se eu estivesse fazendo uma carta. Né? Lá quando a gente está na escola e aprende a fazer carta, o professor não explica que a gente tem que colocar o endereço, a pessoa para quem nós estamos enviando a carta? Na petição inicial é o mesmo raciocínio. Esse inciso 1, esse primeiro requisito, ele serve para identificar o órgão do Poder Judiciário para o qual eu estou enviando a petição. Tudo bem? Vamos voltar comigo aqui para a nossa lousa para o segundo requisito. Muito bem, então o segundo requisito que nós temos é o requisito da qualificação. Qualificação de quem, meus amigos? Das partes, né? Qualificação das partes. Esse segundo requisito ele é extremamente importante para nós identificarmos quem são as partes do processo, ou seja, quem é o autor e quem é o réu. Lembra quando nós estudamos lá na nossa playlist de Teoria Geral da Ação, as partes, autor e réu? Autor e réu são aquelas pessoas entre as quais a relação processual se desenvolve. O autor é quem pede, o réu é contra quem se pede. Então, a relação jurídica processual, ela se desenvolve entre eles. E as partes, meus amigos, elas são um elemento da ação. Estão lembrados dos elementos da ação? Partes, causa de pedir e pedido. E aí eu lembro ainda, para que servem os elementos da ação? Ora, os elementos da ação, meus amigos, servem para nós identificarmos uma ação. E assim nós conseguirmos diferenciar uma ação da outra. Percebeu? Então é preciso que você, na sua petição inicial, coloque, individualize de maneira muito clara quem
quem é o autor e quem é o réu. E aí, o inciso 2 do 319, ele vai dizer assim, ó, você vai precisar colocar os nomes, os prenomes. Na verdade aqui, né, apenas um pequeno comentário, o Código de Processo Civil poderia ter sido um pouquinho mais técnico, né, digamos assim, porque o direito civil, o Código Civil nos ensina que o prenome é um elemento do nome, né? Então, o que na verdade o Código de Processo Civil quis dizer é que você tem que colocar o prenome, que é o primeiro nome da pessoa, e o sobrenome, né? Então, na verdade, você tem que colocar prenome e sobrenome, tanto do autor como do réu. Mas, enfim, é aqui o que está no texto legal. Nome, prenome, o estado civil, isso é muito importante, né? O estado civil é extremamente importante. Pensa se nós tivermos uma ação real imobiliária. Lembra da ação real imobiliária, meus amigos? A ação real imobiliária, a gente já falou sobre ela, né? Que eu tenho que ter a outorga, a autorização do marido ou da esposa se eu quiser entrar com a ação. Lembra? Então, essa autorização, ela é dispensada, né? Se a pessoa ela tem lá um determinado regime de bens, isso tudo está na nossa playlist de teoria geral da ação. Então, o estado civil é muito importante você colocar se a pessoa é solteira, se a pessoa é casada, se a pessoa é viúva, para que esse tipo de situação fique individualizado, né? Para saber, putz, aqui talvez seja preciso a outorga. Entendeu? Claro, você não precisa colocar na qualificação o regime de bens em que a pessoa casou. Mas se você já faz menção ao estado civil, você já tem aí um importante dado para a sua petição inicial. O Código Civil ainda continua. Existência de união estável, né? Tem que colocar se a pessoa vive em união estável. Professor, mas a união estável, ela não está dentro do estado civil? Pois é, meus amigos, isso é até um detalhe que é alvo de muitas críticas aqui no Brasil. Porque a união estável, ela não altera o estado civil da pessoa. O que é um grande erro, né? Um grande erro. Quer dizer, o casamento altera o estado civil da pessoa, mas a união estável não. Sendo que a união estável, para muitos fins, é equiparada ao casamento, né? Mas isso é um erro aí que nós esperamos que no futuro o nosso intrépido legislador corrija. Tudo bem? Então, se a pessoa vive em união estável, tem que colocar. Depois, o código exige profissão, tem que colocar a profissão da pessoa. Tem que colocar, isso aqui é muito importante, o número do CPF, do Cadastro Nacional de Pessoas Físicas, se o autor e réu forem pessoas físicas, ou CNPJ, né? Se nós tivermos aí um autor ou um réu, pessoa jurídica. Então tem que colocar número de CPF e CNPJ. Tem que colocar também e-mail. O e-mail, meus amigos, é, na verdade, uma novidade do Código de Processo Civil 2015, né? Claro, o CPC anterior, CPC de 73, nem existia e-mail quando ele foi criado, né? O CPC 2015 colocou que o e-mail tem que constar
como um dado da petição inicial de qualificação. Professor, mas e se o autor ou réu não tiverem e-mail? Bom, aí nesse caso é evidente que você não precisa colocar, né? A sua petição inicial não vai ser indeferida por conta disso, ok? E por fim, tem que colocar o domicílio e a residência das partes. Residência das partes. Tudo bem? Então, esses são os dados que tem que constar da qualificação das partes. Tudo bem? Autor e réu. Veja, embora não esteja expresso no inciso 2 do artigo 319, na prática é extremamente comum nós colocarmos também a nacionalidade das partes, né? Não é algo obrigatório, né? O 319 não fala sobre nacionalidade, mas na prática forense é extremamente comum a gente acrescentar também a nacionalidade. Tudo bem, meus caros? Então, coloquei aí para vocês todos os dados referentes à qualificação. Professor, eu tenho uma dúvida. E se por um acaso o autor, né, estiver elaborando a petição inicial e ele não tiver um desses dados aí sobre o réu? Ele não tem o CPF do réu? Ele não tem, por exemplo, o endereço do réu? E aí? Como fica? Calma. Os parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 319 trazem a solução para esse problema, ok? Só que, como o nosso vídeo já está muito longo, nós vamos parando por aqui e no próximo vídeo a gente dá sequência ao estudo da petição inicial. Forte abraço e bons estudos!